Efésios capítulo de número 2, hoje, vendo os versículos do 1 até o 10, a gente pode seguramente afirmar que esse trecho da carta, ou nesse trecho da carta inteira, que tem 6 capítulos, encontra-se o miolo da mensagem. Vamos dizer assim, o cerne, a parte principal da mensagem. Não é fácil falar em uma parte exclusiva ou específica da Bíblia como sendo superior a outra em autoridade, porque em autoridade não há um texto superior a outro, mas em definição acerca daquilo que a gente vem trabalhando desde o começo do ano, que é um propósito nosso, a saber que tenhamos a devida consciência de quem nós somos. E para saber quem nós somos, nós precisamos ter uma ideia de quem nós éramos antes de conhecer o Senhor Jesus. E agora, sabendo quem somos como servos do Senhor Jesus, sabermos exatamente qual é a nossa função no reino de Deus. E nisso nós vamos descobrir também qual é a função, a razão de existência da igreja no mundo. Por que a igreja está no mundo? Qual é o seu papel? Qual é a sua obrigação, a sua função? Amém, amados? Nós vivemos uma vida carregada de muita cultura que nós vamos acumulando e adquirindo ao longo dos nossos dias de vida, baseado nas mais variadas crenças, preferências, tem isso também, né? E aquilo que acabou entrando no nosso coração, que nós assumimos como sendo uma verdade, às vezes até incontestável, e ao longo da vida, pelo menos espiritualmente ou religiosamente falando, nós vamos descobrindo que não são bem assim. Jesus, quando começa o seu ministério, já encara imediatamente essa questão de confrontar os religiosos dos seus dias com aquilo que eles aprenderam, o que eles absorveram, o que eles receberam dos seus pais, dos seus antepassados, seus familiares. Independente de qualquer coisa, acontece que nós, à medida que vamos vivendo, vamos nos deparando com a verdade. E quanto mais de verdade se absorve, mais de engano, mais de equívoco nós vamos tirando da nossa vida. Não é verdade? Afinal de contas, não existe um antídoto, não existe um remédio tão poderoso contra a mentira do que a verdade. Amém, amados? Não é necessário você pegar o mentiroso e sair batendo nele, espancando ele, gastando a sola da botina para desmentir uma mentira contada. A única coisa que pode combater a mentira é a verdade. Então, por isso, nós nos empenhamos, e nós aqui nessa igreja, mais do que nunca, nos empenhando tremendamente para que no decorrer desse ano inteiro nós tenhamos muito bem definido essa questão do nosso papel, quem nós éramos, quem nós somos, o que temos como incumbência nessa terra, porque somos igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o texto primeiro, para que em seguida a gente então possa expor o que dele nós vamos absorver. E diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, queridos, esse trecho como eu acabei de falar, o cerne, o miolo, a parte principal de toda a epístola. Provavelmente o versículo de número 10, segundo alguns comentaristas bíblicos, seja o versículo central de toda a carta, porque somos feitura dele, ou seja, de Deus, criados em Cristo Jesus para, olha o detalhe, para as boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, muito antes, já havia preparado para que nós andássemos nelas. Religiosamente falando, não foi isso que nós aprendemos. Como foi que nós fomos criados? Nós fomos ensinados desde criança que existiriam alguns ritos, alguns rituais religiosos, algumas coisas que nós iríamos fazer, e baseado nessas coisas que nós iríamos fazer, então Deus iria nos abençoar ou não, de acordo com o quão bem feito aquele serviço fosse. Então nós fazíamos longas rezas, juntávamos muita gente com sacrifícios tremendos, andando certas distâncias com vela acesa na mão, tratando todo um relacionamento nosso com Deus, segundo o empenho que nós fazíamos para que então fôssemos merecedores de algum benefício da parte de Deus. Era assim ou não era? Quantos rituais você fez na tua vida? Quantas celebrações? Quantos sacrifícios? Quantas penitências? Um bocado, não foi? Foi ou não foi? Foi. A maioria de nós chegou para a igreja evangélica um dia e, como diz lá no meu Goiás, passou para a lei de crente. Aqui usa esse dizer também, já. O camarada passou para a lei de crente. Lá no Goiás usa muito. Eu passei para a lei de crente, ou seja, nós nos convertemos. A maioria de nós chegou à igreja evangélica, tornou-se um evangélico, alguns deles insuportáveis, aquele indivíduo que a família simplesmente não aguenta mais, quer levar todo mundo para o céu na base do tapa, arrastado no laço, aquela criatura chata que já não se mistura com ninguém. Quando ele chega perto, todo mundo sai correndo, não aguenta mais ver nem escutar o camarada. E sempre baseado nesse empenho de estar fazendo alguma coisa para que então se torne merecedor de alguma recompensa da parte de Deus. Então, nesse sentido, independente da religião da pessoa, o que nós mais temos nesse mundo é gente enganada. Foi enganada e está por aí enganando os outros também. Uns porque estudaram pouco, não tiveram tempo de chegar até lá, outros em virtude do comodismo ou da preguiça não estudaram, foi nada, e a grande maioria parada, estacionada, apenas acreditando cegamente naquilo que alguém um dia lhe ensinou. E acreditou que a coisa era daquela maneira, e daquela maneira o cara está aí há 5, 10, 20, 50 anos, vivendo a mesma vida de religiosidade de sempre.
onde sempre vai fazer alguma coisa com a intenção de despertar uma certa bondade em Deus, que eu não sei mais que bondade é essa, se dá para achar mais bondade em Deus do que a bondade que ele já tem, e então derrame sobre a sua vida alguma bênção, algum benefício, alguma graça a mais, alguma coisa que lhe traga algum benefício. Desprezam ou desconhecem completamente o que seja e para o que seja, para o que sirva o atributo de Deus denominado graça. Digam assim comigo, graça. Graça de Deus. Pois é. O que é isso? A gente conhece um monte de mulher com esse nome, né? Maria das Graças, Gracinha, Graça, tem graça para todo lado. Mas estamos falando da graça de Deus, graça salvadora de Deus, que veio sobre nós, motivo pelo qual estamos aqui. Amém, amados? Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Salvação do Pecador somente pela graça. Ou seja, não existe nenhum ritual, não existe nenhum ato, não existe nenhuma atitude, não existe nenhum culto, não existe nenhuma missa, não existe nenhuma reza, não existe absolutamente nada que você possa fazer para que a salvação da tua alma seja possível. Uai, pastor, então nós estamos no sal, né? Uai, se é assim, então está todo mundo perdido, né? Exatamente, está todo mundo perdido, sem exceção. Foi exatamente, precisamente nessa condição que todos nós chegamos a esse mundo. Ou seja, perdidos. Pelo menos aqueles que são descendentes de Adão. Se tiver alguém aí que não seja descendente de Adão, né? Descendente de outra criatura, é outro papo. Mas com os que são descendentes de Adão, acredito eu que todo mundo aqui. Todos chegamos aqui, recebemos um corpo, uma vida, estamos aí vivendo, comendo feijão, fazendo as coisas, mas espiritualmente mortos. Estão entendendo, queridos? Originalmente, todo esse trecho foi composto numa frase só. Esses versículos aí, do 1 ao 10, é uma frase só, tirada numa lapada. No nosso português aí, que vamos dizer um parágrafo só. Deus atribuiu sua graça para os cristãos por meio de sua iniciativa salvadora. Verso 1. Ele vos deu vida. A primeira coisa que aconteceu, ele deu vida. Amém? Ora, queridos, a gente não precisa ser muito bobo para saber que se Deus colocou luz, é porque antes de acender, antes de clarear, havia treva, escuridão, não é verdade? Se eu disser para vocês que eu molhei alguma coisa, você vai entender que aquela coisa, antes de ter sido molhada, estava enxuta, seca, né? Aqui no Piauí, seco, se fala da coisa que está vazia, né? A bola de futebol está murcha ou vazia, aqui se diz seca. A bola está seca. Seca lá para nós no sul é o oposto de molhado, né? Então, se eu molhar aqui essa camisa, estão vendo como aqui está molhado? Esse calorzinho abençoado, né? Se está molhado agora é porque antes estava enxuta, né? Seca. Pode dizer seca que não tem problema, não. Se ele deu vida, é porque antes disso nós estávamos mortos. Se nós estivéssemos vivos, espiritualmente falando, não haveria necessidade nenhuma dele dar mais vida. Ele nos deu vida. Olha o texto. Estando nós, ou estando vós, mortos. Mas como assim? Quer dizer que a gente morreu, enterraram a gente, estava esticadinho lá no caixão, e aí o Senhor foi e nos ressuscitou? A palavra não está se referindo a essa vida corpórea, a essa vida natural. Naturalmente, todos nós nascemos nesse mundo. Todo mundo um dia nasceu de um outro ser humano. A maioria da barriga de uma mulher. A ciência evoluiu e já tem meninos sendo gerados fora do útero. Já existe a tal da clonagem, onde não precisa mais nem de
uma ação convencional entre um homem e uma mulher, e a partir de uma célula se faz um outro ser vivo, mas ainda assim é necessário da célula. E a célula foi Deus que criou. Ainda não apareceu um cientista que inventasse a célula que desse origem à vida. Mas nós estamos falando de vida na carne, não. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou transgressões e pecados. Deus ajuda a quem se ajuda. Vocês já devem ter ouvido ditado parecido, quando alguém disse, Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviram, não já? É comum, bastante legal. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Já ouviram também, não já? Já, com certeza, já devem ter ouvido por aí, nem que seja uma vez na vida. Os gregos, lá de Éfeso, tinham um ditado popular com eles também. Eles costumavam dizer, Deus ajuda a quem se ajuda. E lá vem o apóstolo Paulo agora colocando para aqueles irmãos, naquela cidade carregada de um culto místico, um culto a uma deusa pagã, um povo extremamente religioso, só que apegados a uma religião falsa, a uma religião de demônios, a uma religião mística, a uma religião de feitiçarias, de magias. Lá no livro de Atos é dito que nessa localidade, quando aqueles mágicos foram se convertendo, eles foram jogando seus livros de magia na fogueira, foram queimando aquilo, e dizem que o valor daquilo era de 50 denários, ou seja, um dinheiro tremendo, ou 50 quilos de prata, mais ou menos, nos dias de hoje. Eu não sei quanto vale 1 quilo de prata, mas queimaram algo que era extremamente valioso, porque estavam descobrindo que toda aquela religiosidade, toda a feitiçaria relacionada àquela religiosidade não se comparava à vida no Espírito que Jesus Cristo veio dar. Amém, amados? Então, enquanto o ditado popular era Deus ajuda quem se ajuda, o Paulo vem apresentando uma outra situação. Deus ajuda a quem não tem como se ajudar. Deus veio fazer pelo homem aquilo que o homem era incapaz de fazer. Amém, queridos? Ora, se você está morto, como é que você vai se dar vida? No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus está conversando com um religioso de seus dias chamado Nicodemos. E mesmo tendo descoberto pelos sinais que Jesus fazia e tendo confessado com sua boca que tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus, Jesus então diz para aquele homem que, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. O homem fica espantado. Como posso nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer outra vez? Talvez já pensando na reencarnação que seus adversários saduceus acreditavam. E Jesus diz simplesmente que não adianta nada entrar na barriga da mãe e nascer de novo. Ou seja, ainda que reencarnação existisse, não adiantaria de nada, porque nasceria carne de novo. E o que é nascido da carne é carne. Ao passo que o que é nascido do Espírito é Espírito. Se é necessário nascer de novo, ser regenerado, ou seja, gerado outra vez, cabe a nós uma pergunta. Quando você foi gerado a primeira vez, que você nasceu da barriga da tua mãe, por que você escolheu essa mãe? Ah, mas você não escolheu sua mãe, né? Ou alguém aí escolheu a mãe? Por que você escolheu nascer nessa cidade? Ou na cidade onde você nasceu, que eu não sei onde foi? Ah, você não escolheu nascer lá não, né? E o dia do seu nascimento? Por que você escolheu essa data de nascimento? Essa data de aniversário? Hã? Ah, não, mas ninguém aqui escolheu o dia que nasceu, né? É exatamente isso, amado. Nós não escolhemos nascer. Ninguém escolhe nascer. Alguns malucos aí ainda escolhem morrer. Os pobres que se suicidam. Mas estamos falando de vida e não de morte.
Assim como você não escolheu a sua mãe, a sua data de nascimento, o seu nome, o lugar onde você nasceu, e isso naturalmente falando, espiritualmente também não. Você não escolheu ser regenerado. Você não se auto-regenerou. Se você realmente é um convertido do Senhor Jesus, Ele gerou você de novo. Ele te regenerou. Ele te fez nascer espiritualmente. Amém, querido? Então você estava morto em seus delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Glória a Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Louvado seja Deus. Ele ajuda seus inimigos, aqueles que transgrediram a sua santa lei. Um outro detalhe, amados. Somos chamados para um ministério que a Bíblia chama de Ministério da Reconciliação. Só se reconcilia alguém que outrora já foi conciliado. Marido e a mulher já são casados, brigaram, tiveram uma briga. Opa, fizeram as pazes. O que aconteceu? Se reconciliaram. Ou seja, juntaram-se de novo. Perdoaram-se mutuamente e voltaram a viver juntos debaixo de bênção de Deus. Algo semelhante acontece nesse processo de regeneração. O Senhor nos regenerou e providenciou para nós uma reconciliação. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Antes disso, nós estávamos como inimigos de Deus. Amados irmãos, prestem muita atenção. A maioria das pessoas vão encarar essa mensagem como uma mensagem extremamente arrogante. E não vão gostar nem um pouco de ouvir isso. Não são palavras que agradam ao coração, sobretudo de um impenitente. Quem é impenitente? Aquele que não tem nenhuma disposição para o arrependimento. Aquele que não está nem um pouco disposto a ouvir o que o Evangelho tem a dizer, no sentido de lhe tratar, de lhe transformar a vida e o caráter. Ele deu vida quando estavam mortos em vossos delitos e pecados, ou transgressões e pecados. Aí agora veja, verso 2, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ô Jesus, vamos lá. Prestem atenção, amados. Nessas transgressões e pecados, todos andávamos anteriormente. E éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Ou merecedores da ira, como está aí no versículo número 3. Há aqui uma porção de declarações que a maioria dos pecadores, aqueles que estão sem disposição para o arrependimento, vão ouvir e vão detestar. Não vão gostar nem um pouco. Talvez precisamente em virtude disso, boa parte dos pregadores dão uma maquiada nessa pregação. É como quem coloca um pouco de açúcar, coloca doce num remédio que é amargo, para ver se o remédio desce mais suave. O que não adianta nada. Eu costumo brincar com os irmãos aqui, quem já tomou um chá de boldo, né? Amarga, que é uma beleza, né? E alguém já teve a ideia de botar um açúcar no boldo para ver se ele fica melhorzinho de tomar, né? Dá um conselho para você, não bote não, fica horrível. É muito melhor tomar sem açúcar mesmo. Quando bota açúcar, além de amargoso, ele engrossa. Desce mais difícil.
As palavras da cruz, que são loucura para os que se perdem, são palavras que ofendem mesmo, que nos chamam para o embate conosco mesmo, para olhar para dentro de nós mesmos e avaliar a nossa situação diante de Deus, a fim de que o arrependimento seja uma realidade. Não dá para amaciar. Olha o que o versículo vai dizer. Essas transgressões e pecados nos quais vocês andaram anteriormente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Primeiro, o curso desse mundo, o que é? Assim como um rio. Está aqui o Parnaíbão, bem aqui atrás de nós. Atrás de mim, na frente de vocês. Ele está bem ali. Desde quando o engenheiro construiu ele, que ele corre para o mesmo lado. Quem é bem velhinho, Eximar está bem velhinho e pula nessa água aí desde criancinha. Esse rio já correu para o outro lado, Eximar? Alguma vez? Toda a vida foi para lá, né? O curso do rio é natural. Ele tem esse curso e ele não vai mudar. E o que Paulo está usando aqui como curso, segundo o curso deste mundo, é algo semelhante a esse curso do rio. Esse mundo também segue num curso que é simplesmente imutável. A palavra de Deus diz que esses céus e terra que hoje nós conhecemos estão sendo entesourados para fogo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, esse mundão que nós estamos pisando nele, esse lote pelo qual você quer matar os outros aí, ó. Essa terrinha que nós estamos pisando, pela qual a gente tanto briga, vai para o fogo. E as pessoas que brigam por ela vão para o fogo também. O curso desse mundo é um curso que leva a um fim terrível, a um fim de destruição pelo fogo. Então o que o Paulo está dizendo é que todos nós andamos precisamente nessas condições, seguindo o curso desse mundo, ou seja, na direção desse fogo destruidor também. A caminho de um fim inevitável. Nada vai fazer com que esse processo seja diferente. Esse mundão vai ser derretido mesmo, vai se acabar mesmo e não tem conversa não. Você pode achar bom, você pode achar ruim, você pode concordar, pode discordar. E dessa maneira todos nós andávamos. Além de seguir o curso desse mundo, segundo também o príncipe da potestade do ar. Deixa eu traduzir isso para você. Esse príncipe da potestade do ar, também chamado em outra ocasião de Deus desse século, aquele que cegou o entendimento das pessoas, não é outro a não ser o inimigo de nossas almas, Satanás. E o que o Paulo está dizendo é dificílimo das pessoas absorverem e aceitarem. Que todos nós andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. Que é isso, pastor? Nunca andei com esse bicho não, nunca segui ele não. Bom, que você soubesse não, mas agora você está sabendo. Pode não ser uma notícia agradável para te dar, mas é o que a Bíblia tem para dizer. Não são palavras desse pastor aqui, e podem ser palavras que um monte de pastores omitem porque não pretendem dizer a isso às pessoas com receio de que as pessoas se achem ofendidas. Então dão um jeitinho de disfarçar a mensagem. Mas o que Paulo está dizendo é isso. E outra coisa, ele não está deixando ninguém de fora, nem ele mesmo. Alguns sabem dos mandamentos de Deus, mas deliberadamente os viola assim mesmo. E pecados são as ofensas contra Deus. E essas ofensas, pouco importa se são em pensamentos, em palavras ou em ações. Você peca pelo que você diz, você abre a boca e fala, pecou, baseado no que disse. Você peca pelo que você pratica, pelo que você faz, pela atitude em si. E você peca, inclusive, meu amado irmão, minha amada irmã, tão somente com a cabeça. Evidentemente, os pecados têm classificações, alguns são mais horrendos do que outros, mas nós pecamos só em pensar.
Afinal de contas, para que esse pecado surja como palavra, como surja como atitude, prática, como ação, ele tem que nascer na cabeça. Nós pensamos, gostamos da ideia e colocamos ela em prática. Está feita a confusão. Romanos capítulo 3, versículos do 10 ao 12, dizem assim: como está escrito, não há um justo sequer. Prestar atenção no texto, Romanos 3, versículos do 10 a 12. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Presta atenção. Não há quem busque a Deus. Primeiro, não há quem entenda. Não existe entendimento de Deus se o próprio Deus não se revelar a nós. Não há ciência, não há empenho humano que nos faça entendedor de Deus e de seus mistérios. Tudo que dele nós podemos conhecer, só conhecemos a partir do momento que ele mesmo se revela. Amém, queridos? É um livrinho aí que fez tanto sucesso há pouco tempo. Caçadores de Deus. Olha aí, vende a ideia de que havia então, ou que há um grupo de pessoas que se empenham por procurar Deus. E é verdade que até que existem uns que fazem esse empenho mesmo, mas infelizmente não acham. Não vão achar. Se ele não se revelar, nem pensar. O texto continua dizendo: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus então decide acabar o mundo com as águas do dilúvio, as palavras de Deus são muito parecidas. Vou destruir o homem, toda a carne desse mundo eu vou destruir por causa da maldade do homem. E nas palavras de Deus ali, o texto diz que porque o homem é mau e continuamente mau é todo desígnio do seu coração. Alguns mais perversozinhos, outros menos, mas todos os homens terrivelmente maus. Amados irmãos, tem gente me olhando com as carinhas de assombro tão engraçadinha. Você sabia que você era mau? Você sabia que você vivia outrora segundo o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar? E que você se livrou da situação de uns outros, como diz o versículo 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou o que você pensava? Não, pastor, eu não sou tão ruim assim, não. A tradição religiosa, ela foi tão interessante nisso, que ela conseguiu identificar a maldade humana. E conseguiu identificar também a salvação de Deus. E aí criou, ou não precisou criar, porque basta por revelação meramente linguística se chega a essa conclusão. Descobriu que tinha um céu para os bonzinhos e que tinha um inferno para os maldosos. Porque tem gente ruim nesse mundo, não tem? Tem gente perversa por aí, né? E assim como tem gente que é boa demais, né? Todos nós conhecemos aí algumas pessoas que são simplesmente fantásticas, né? Mas a maioria de nós é o quê? Aí o homem olhou para si mesmo e pensou o quê? Não, é o seguinte, eu sou um cara bom, mas eu não sou tão bom assim para ir direto para o céu, não, porque realmente eu tenho aí umas presepadazinhas. E agora, eu vou para o inferno? Não, mas para o inferno também eu não vou, porque eu não sou tão ruim assim também não, né? Eu sou ruim, mas é um ruim meia boca, eu não sou igual fulano e ciclano. Aí criaram um tal de purgatório, para onde o camarada ia. Então seria uma espécie de coluna do meio da loteria esportiva. Eu não sou tão bom para ir para o céu, mas não sou tão ruim para ir para o inferno.
vou para um purgatório, o pessoal vai acendendo vela e rezando para minha alma, e um dia ela sai de lá. Amados irmãos, em algum dia, alguma pessoa com um coraçãozinho cheio de boas intenções deve ter pensado o seguinte: não é legal, não é politicamente correto eu pegar o texto de Efésios 2, por exemplo, porque a Bíblia inteira fala disso, mas talvez nenhum de modo tão claro como esse de Efésios, ou como esse de Romanos 3, que eu citei aqui agora. Alguém achou que era muito doloroso, era uma linguagem muito pesada colocar para as pessoas: olha, nós somos maus, nós nascemos maus, nós já chegamos nesse mundo perdidos, condenados ao inferno, em virtude da nossa herança natural a partir de Adão, e não tem solução para a nossa vida. Nós seguimos o curso desse mundo, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, e somos, por natureza, merecedores da ira. Mas alguém pensou, alguém do lado deve ter dito: rapaz, olha, a gente não pode dizer isso não, porque as pessoas vão ficar ofendidas. Elas não vão gostar de escutar isso não. Estão entendendo, meus amados? A sutileza. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aí alguns meios, alguns rituais religiosos. Então o camarada, ele faz um ritual, depois ele faz um outro, e ele junta a família num evento para tomar uma cerveja e uma churrascada naquele dia, e naquele dia a gente batiza o menino e faz uma festa, depois a gente vai num outro ritual lá da igreja e faz outra festa, depois a gente vai numa consagração, a gente vai nessa festa, naquela outra, nesse rito, naquele outro, e a gente vai quebrando o galho e ajeitando as coisas e limpando a nossa barra com Deus. Então essa seria uma salvação por cumprimentos de ritos religiosos, onde a gente ia fazendo alguma coisa para ir se tornando merecedor das bênçãos de Deus. E numa outra, a gente esconde, omite essa condição do homem diante de Deus, que está sendo exposta nesse texto que a gente está lendo, e vai entender que, não, mas na verdade não é bem assim não, é porque o Paulo pegava pesado, que era para o pessoal ter um medinho mesmo, mas na verdade não era assim não. Não, Deus, olha, Deus é muito bom, gente, olha, Deus é amor, oh, Deus é amor, amém, aleluia, que legal. Olha, sendo Deus tão bondoso, sendo Deus tão amoroso como Ele não vai pegar os filhinhos dele, lindinhos, que Ele tanto ama, e jogar no fogo do inferno. Ok, já pensou? Que negócio feio. Não, quem é que defende um negócio desse? Olha, um Deus malvado desse, eu não quero nem conversa com um Deus perverso desse. Nada, o Deus que eu conheço é um Deus amoroso, é um Deus bonzinho. Ele nunca que vai ficar olhando os filhinhos dele para descer no fogo do inferno, não, de jeito nenhum. Ele manda ali para um purgatório, padece lá um pouquinho, dá uma sapecadazinha mais ou menos, mas depois sai de lá e vai para o céu com os anjinhos. Amados, estratégias ardilosas de Satanás, que tem enganado gente por milênios e mantido o homem com seu coração, que já era duro, cada vez mais endurecido, petrificado, ranzinza, cascudo, maldoso, religiosamente deturpado, autocultuador de si mesmo, desprezador da palavra de Deus. E como Paulo, ou como Jesus disse para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que percorrem o mundo para ganhar um prosélito, ou seja, para converter alguém para a religião dele. E quando o fazem, o tornam mais merecedores do inferno do que eram antes de ouvir acerca da religião. Palavras duras, né, do Senhor Jesus. Porque as palavras, meus amados, podiam até parecer duras, mas eram amorosas. Eram, não, são, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor
não passará. Amém? E Paulo não está inventando nada novo, ele só está ecoando as palavras que Jesus mesmo proferiu. Podem ser palavras duras de se ouvir enquanto pecador, mas são agradáveis de ouvir para o regenerado e devem provocar no nosso coração um desejo ardente de viver uma vida de bom testemunho e proferir palavras poderosas que alcancem familiares nossos para a salvação também. Amém, amados? Os versículos de 1 a 3 apresentam essa condição. Ele começa dizendo: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos por natureza filhos da ira, todos nós, sem exceção. Não havia esperança alguma, estávamos perdidos. A melhor maneira de dizer, estávamos no sal. Essa é a condição. Versículo de número 4. Começa com uma expressãozinha simplesmente magnífica. Oh, glória a Deus. Diz assim: mas Deus. Oh, glória a Deus. Olha só. É uma frasezinha tão pequena, 2 palavrinhas. Porém Deus. Qual é a nossa condição? Chegamos aqui todos perdidos. Todo mundo condenado. Todo mundo filho de Adão. Naturalmente merecedores da ira, como todos os demais. Esperança zero. Não existe nada que possamos fazer. Nunca existiu. Ou seja, perdição total. Mas Deus, abriu-se uma possibilidade. Olha, a esperança chegou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias dele não têm, elas se renovam cada manhã. Amém, queridos? Elas já não têm fim, e toda manhã elas se renovam. Puxa vida, que coisa tremenda, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por causa de quê? Por causa das velas que a gente acendeu? Por causa das novenas que a gente fez? Foi por causa das campanhas de rosa amarela, de sal grosso e gai de arruda que nós fizemos aqui na igreja? Mas Deus, por causa do dízimo, foi? Foi por quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do... não é só um amor, por causa do grande amor. Obrigado, Dia. Por causa do grande amor com que nos amou. Que coisa, hein? E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Juntamente com, pela graça sois salvos. Começa a expor, diante da nossa condição de mortos, o único meio de salvação. Com Cristo. Com Cristo ou em Cristo. Só nessa pequena epístola de Efésios aí, vai aparecer 14 vezes essa expressãozinha em Cristo. 14 vezes só nessa epístola. Deixando claro que em Cristo é possível. Fora dele, nem pensar. Não rola. Não funciona. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ou nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A esperança em Cristo. Paulo apresenta agora o contraste entre a vida sem esperança do passado e a vida de esperança do cristão, que se alegra por causa da graça maravilhosa de Deus em sua salvação. Olha o que diz o versículo 12, logo na frente aí. Olha, só para você ter uma ideia. Olha o contraste.
O versículo 12 vai dizer: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora não. Agora temos Deus. Agora que cremos, passamos a ser chamados de filhos de Deus. Aprendemos, inclusive, que aquele ditadozinho popular de que todo mundo é filho de Deus é outra arapuca malfadada, porque é outra mentira. Não é verdade. Todo mundo é filho de Deus, coisa nenhuma. Filho de Deus é quem faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não é filho dele. Continua separado de Deus. Expressãozinha curta, mas a importante frase da história de todos os discursos humanos que se pode conhecer. Esse mas Deus. Olha que espetacular, amados. Não havia esperança. A condenação reinava geral. Não tinha jeito. Mas Deus. Estão entendendo, amados? Mas Deus. Deus do impossível. Para nós não tinha jeito. Mas para Deus não existem impossíveis. Sendo rico em misericórdia, a misericórdia de Deus para com seus inimigos, sem esperança, surge do seu próprio coração amoroso. Olha, amados, não de nada que tenha sido feita para merecê-la. Essa energia salvadora surge do próprio Deus. Não surge de nós. Nós não o procuramos, nós não fomos a ele. Se nós fôssemos, não faríamos nada, porque simplesmente não o encontraríamos. Ele não seria encontrado. Na impossibilidade de nós irmos até ele, ele veio a nós. Amém, amados? Na impossibilidade de nós gerarmos essa vida, ele providenciou essa vida para nós. Na impossibilidade de entendermos Deus, ele se revelou a nós. Vocês estão notando que toda a ação provém dele. Do início ao fim. Talvez isso traduza bem o porquê dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, no céu e na terra. Amém? Estando nós mortos, nos deu vida. Volta lá o argumento do versículo 1, ele voltando a ele de novo, é enfático, para você não esquecer, apontando a solução. Juntamente com Cristo, ou seja, ele nos regenerou, nos gerou de novo, nos deu vida espiritual, vida que nós não tínhamos. Nós achávamos que estávamos vivos. Nós achávamos que podíamos resolver a coisa a partir de nós mesmos. Nós achávamos que podíamos dar um jeito. Nós achávamos que pela nossa própria esperteza, não, eu sou esperto. Pela nossa própria inteligência, não, eu sou sabido demais. Pela nossa própria força, não, aqui tem força, mas aqui é pedreira. Daríamos um jeitinho, mas não tem jeitinho não, amados. Se não fosse por ele, nada. Como estávamos mortos, era preciso que primeiramente nos fosse dada vida, para que pudéssemos crer. E isso ele fez em nós, juntamente com Cristo. A primeira coisa que precisa acontecer é sermos iluminados para a vida pelo próprio Deus. Caso contrário, nada. Assim como na criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todavia, reinava trevas
em toda a criação. E ele começa toda a obra com uma palavra: haja luz. A partir da luz, a partir da presença do Senhor, a partir da iluminação do Senhor, todas as coisas passaram a ser providenciadas. Nós jazíamos em trevas. Jazer é estar morto. O texto não diz que nós estávamos mortos? Se o texto diz que nós estávamos mortos, é porque nós estávamos mortos. Simples assim. Então a primeira coisa que aconteceu, ele nos deu vida. A partir do momento que nós revivemos, nós tivemos a mínima condição de crer. Isso não está em nós, isso provém dele. Versículo de número 7. Embora Deus não precise, ele justifica. Primeiro, só uma declaraçãozinha do versículo 6, há dois verbos aí. E juntamente com ele nos ressuscitou e ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Os dois principais verbos de toda esse parágrafo que nós estamos lendo são esses dois aí. Que ele nos ressuscitou e que ele nos assentou, ou nos fez assentar com ele nas regiões celestes, tá bom? Ou seja, ele nos ressuscitou. Por favor, entenda, querido. Aí não precisa nem ser teólogo, não. É questão de língua portuguesa. Ele nos ressuscitou. Ninguém se ressuscitou a si mesmo, tá bom? Amém? E ele nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ninguém correu para lá e sentou, não. Você está entendendo, amado? Ele nos assentou. Ou seja, uma declaração simplesmente maravilhosa de que aqueles que realmente estão em Cristo já reinam com ele a partir do trono ou da destra do trono de Deus Pai. Ele nos assentou com ele nas regiões celestes. Amém, amados? Mas, pastor, se é assim, por que a gente sofre tanto nesse mundo? Meu amado irmão, primeiro, nós não somos desse mundo. Nós não estamos em casa. Nós estamos num mundo hostil. Esse mundo odeia Deus. E se odeia Deus, odeia nós também. Tem moleza para nós aqui não. O Senhor nunca prometeu. Quem promete vida mansa aqui são os falsos profetas. São os profetas mentirosos. São os mensageiros de Satanás, misturados no meio do povo de Deus, iludindo alguns aqui e acolá. Jesus não prometeu moleza. Os apóstolos não prometeram moleza. Você não vai encontrar na palavra de Deus em lugar nenhum essa promessa de moleza aqui nessa terra para ser ninguém. Aqui nós seremos odiados, perseguidos, repudiados o tempo inteiro. Traídos, vítimas de difamações, de mentiras de toda sorte. Isso é o que é reservado para nós aqui. Espere moleza não, que não tem. Mas, espiritualmente, ele já nos assentou com ele nas regiões celestiais. Amém, amado? E no verso 7, ele justifica, como eu falei, né? Ele não precisa disso, mas Deus é tão maravilhoso que ele tem essa consideração para conosco, né? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, na eternidade, tá vendo? Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Toda a consumação dessa obra salvífica do Senhor, nós contemplamos hoje pela fé. Somente pela fé. Amém? Não temos como vivê-la na prática, não temos como apalpá-la, não temos como vê-la com esses olhos. Nós só vemos pelos olhos da fé. Mas chegará o dia na eternidade, onde todas essas coisas serão expostas diante dos nossos olhos, sem nenhuma máscara, sem nenhum véu. E nós veremos tudo isso como realmente essas coisas são. Amém? Por ora, nós fazemos uso da fé. E agora vamos lá, para essa questão de fé bem esclarecida. Verso 8. Porque
Pela graça sois salvos, mediante a fé. Oh, louvado seja Deus! Porque pela graça essa salvação é possível. Esclarecimento minucioso acerca de que essa obra salvífica é graciosa. Não é obra meritória, nós não merecemos, é o contrário, nós merecíamos o oposto. Quando nós merecíamos estar mortos, Ele nos deu vida. E o que nós fizemos para ser alcançados por essa graça? Nada. Toda obra é dele. Se você não entender isso, enquanto você estiver se enganando, enquanto você estiver enganando o seu próprio coração, com a tapiação maldita de que você é bonzinho, de que você fez alguma coisa para merecer essa graça de Deus, você vai estar dando demonstrações de que continua perdido. Continua sem entender nada. Vai desvendar, elucidar, brilhar a sua mente para a salvação no momento em que você entender e assumir que você é mau, que você é ruim, que você não vale nada e que o seu lugar é no inferno. Mas Deus, lembra-se? Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu. Está entendendo, amado? Nos deu, quando nós éramos merecedores e Ele nos deu, nos assentou no trono para reinar com Ele nas regiões celestiais, desde já. Não adianta você pensar, não, eu sou bonzinho, esse pastor está com conversa, eu não sou ruim desse tanto não. Meu irmão, cada um olhe para dentro do seu próprio coração. Um outro fator que estraga demais em nós essa compreensão é a nossa malfadada mania de olhar mais para a vida do outro do que para a nossa. Todos os defeitos e as características do outro a gente tem na ponta da caneta. Se eu for fazer uma lista aqui agora, haja papel. Mas na hora de olhar para dentro de mim mesmo, eu faço vista grossa. É por isso que eu quero ser bonzinho aos meus próprios olhos. É por isso que eu não mereço o inferno aos meus próprios olhos. Porque quem merece ir para o inferno é o fulano ali. Ah, pastor, que o senhor não conhece. Ali eu sei quem é, pastor. Pensa num pau ruim de mucura subir. A hora que você parar de olhar para a vida do outro, bater com essa carona no chão, arrependido da tua condição de pecador, clamar pela misericórdia de Deus, louvar a Ele por essa graça derramada na sua vida, que você entender que você merece o inferno, mas que graciosamente esse Deus sabe-se lá por quê. Você vai gritar, você vai dizer para Deus, Senhor, eu não sei o que foi que o Senhor viu em mim, uma cria ruim que nem eu, e o Senhor me quis. Aí você vai entender o que é graça salvadora de Deus. Aí você vai entender o que é levar o resto dos dias nesse mundo em ações de graça por esse Deus maravilhoso que te salvou. E aí você vai experimentar alguns dias de felicidade nesse mundo. Amém, amado? Mas de felicidade verdadeira. Vivendo uma paz verdadeira em Cristo Jesus, que não tem nada a ver com a paz que esse mundo dá. Você vai ver o que é viver em paz, uma paz interior, mesmo em meio à guerra. Tiro passando para todo lado e você cantando e louvando a Deus no meio de tamanha tribulação. Quando entender o que é essa graça. Pela graça sois salvos. Essa salvação não provém de você, não provém de mim. Não é obra nenhuma providenciada por nós. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Nós só cremos nisso por meio da fé.
Não existe nenhuma ação científica, não existe um método psicológico, não existe nenhum meio de fazer com que você entenda isso. Não existe um slide, não tem um filme para passar, não tem uma injeção para aplicar na tua veia, um choque elétrico para te dar, um comprimido que você tome. Nada que faça você entender isso. Só é possível você contemplar isso por meio de fé. Amém, amados? Então entenda, meu amado irmão, minha amada irmã. Graça e fé são dons de Deus, dados gratuitamente, dados por Ele a todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Amém, amados? Aquilo que nós tínhamos no passado e que nós chamávamos de fé, nada mais era do que uma crença inútil. O Antigo Testamento tem até uma expressão interessante para tratar dessa fé, que é meio ofensiva. Lá no Antigo Testamento chamava de fé de tolo. Você sabe o que é um tolo, né? Ou seja, uma fé inútil, uma fé mentirosa, uma fé abestada, por dizer aqui, para entender melhor. Porque a verdadeira fé para a salvação nós não produzimos, nós não criamos. Não adianta você bater no peito e dizer, eu sou um homem de fé. Pastor, aqui tem fé. Olha, eu tenho fé demais. Tem não, irmão. Tem nadinha, não um tiquinho assim. Você tinha fé, essa fé enganadora, quando você andava atrás de imagem, rezando para santo, acendendo vela para a alma, e as pessoas chamam isso de fé. A pessoa marca uns números na Mega Sena e diz que fez uma fezinha. Fé genuína. Fé de verdade. Fé para a salvação. É dom de Deus. É Ele quem dá. Se Ele der, você tem. Se Ele não der, você não tem. Amém? Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Ó, isso não vem de vós. É o versículo 8, está aí. Ó. Leia aí. Isso não vem de vocês. É dom de... Entenderam agora? A graça e a fé são dom de... Não é de obras, não é pelo que a gente faz, para que ninguém se glorie. Porque se dependesse de nós, a gente ia se gloriar. Ia ter um que merecesse mais salvação do que outro. Ia ter um que ia querer um lote maior do que o outro no céu. Porque ia dizer, não, Deus. Ia dizer para São Pedro, né? Diz que é São Pedro que está lá no céu com a chave na mão, né? Botando uns para dentro e outros. Olha, São Pedro, arruma um lotezinho melhor para mim aí, porque esse aqui não tinha fé do tanto que eu tenho não, viu? Aqui, fé tinha era aqui era brita. Esse aí era meio vagabundinho, dá um lotinho velho para ele ali num cantinho na periferia do céu. Não de obras, para que ninguém se glorie. É obra dele. E o verso 10, que justifica tudo, fecha a questão. Porque somos feitura. Feitura de quem? Porque somos feitura dele. Criados em quê? Criados em Cristo Jesus. Olha só. Criados em Cristo Jesus para quê? Ah, não foi criado para ser bonitinho, não. Não é para ser cheiroso, não. Ah, tá. Criados em Cristo Jesus para... Mas peraí, não é criados em Cristo Jesus por causa das boas obras, não? Não, senhor, eu praticava umas obras boas. Pensa num homem bom, era eu. Não podia ver um cego pedindo esmola, parava onde fosse para ir lá socorrer o bichinho. Eu sou um homem bom demais, pastor. Pense num homem gente fina, sou eu. Era assim? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Cara, como é que é a palavra aí? Criados em Cristo Jesus. Esse lado aqui, o pessoal mordeu a língua. O pessoal daqui cala, não diga nada.
Criados em Cristo Jesus. Eu não falei para vocês aí ficar calados. Criados em Cristo Jesus. Para as boas obras. Não é pelas boas obras. Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática dessas boas obras. Entendam a sutileza de Satanás na religiosidade, onde imprimiu na cabeça das pessoas que nós temos que fazer alguma coisa para que então sejamos merecedores de algum favor de Deus. É o oposto. Não existe boa obra nenhuma que você possa praticar que te faça merecedor do céu. Nada. Você pode ser quem for. Você pode dar de comer para 500 mendigos todo santo dia. Não vai mudar nada. Se a graça de Deus não te alcançou, você vai quebrar um galho tremendo. Deus vai te usar para dar de comer aos mendigos, mas não vai fazer de você um morador do céu. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não podem te salvar. As boas obras não vão te salvar. Agora tem um detalhe. É por meio da prática dessas boas obras que você vai dar testemunho, que você vai estar mostrando para o mundo inteiro que você foi salvo. Não é a prática de boas obras com o fim de ser salvo. É a prática de boas obras que testemunham que você já foi salvo. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.